Eu saúdo a todos então, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom nós estarmos aqui, principalmente louvando, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. Já agradeci aqui pelo convite, na parte da manhã, na escola dominical. Eu louvo a Deus então, pela vida do pastor, bem como os demais presbíteros, os presbíteros que formam esse conselho. Deus seja louvado. E como também nós bendizemos ao Senhor por esses 70 anos desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo de número 1. Leremos verso de número 12 ao 26. Verso 12 até o 30. Filipenses, capítulo 1, verso 12 ao 30, que diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos orar. Senhor glorioso, neste momento estamos diante de Ti, cultuando, adorando o Teu nome, Senhor, e é o momento da Tua palavra. Ó Pai, abençoa as nossas vidas, os nossos corações, ilumine com o Teu Santo Espírito, trabalhe, Senhor, na vida de cada um, trabalhe nesta igreja, Senhor, em todo o nosso ser, pois precisamos de Ti, Senhor. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos em luta diária, constantemente luta mesmo nós passamos. Já vista aqui essa igreja, 70 anos, quantas lutas vocês não tiveram, não é verdade? Quantas lutas, quantos problemas ocorreram aqui, quantas bênçãos também vocês tiveram. Sem dúvida nenhuma, nós olhamos para trás e sem dúvida nós vemos
a bondade do nosso Deus, bondade do Senhor. Lutas constantes, batalhas sendo travadas, momentos que sempre nós somos, de fato, colocados nas paredes, e assim ocorre, né, com a nossa vida. Até o ponto que quando a gente cumprimenta alguns irmãos, a gente fala o seguinte: como é que está você? E uma grande parte responde: eu estou bem, estou lutando. Quando eu fui lá pastor em Minas Gerais, o pessoal falava assim: como é que está você? A gente perguntava, e eles falavam o seguinte: está pelejando, está pelejando. Eu não sabia pelejar, que se era uma coisa boa, ou se era uma coisa ruim. Depois a gente ficou sabendo, né, que era a mesma coisa que lutar. Só que às vezes com um tom meio assim de desgosto, triste, um tom com pesar por causa da luta que estava se passando. Nós sabemos muito bem que nós passamos por dificuldades. E o que você faz no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das provações? Nós temos que saber aproveitar, sem dúvida nenhuma, transformar as dificuldades em ganho, e transformar as perdas em algo valoroso que glorifique o nome do Senhor, o nome do nosso Deus. Quando Paulo escreve essa carta aqui, nós podemos entender de que ele estava respondendo à igreja lá de Filipos, que amava o apóstolo Paulo, que gostava do apóstolo Paulo e muito mesmo. E eles estavam muito preocupados, até o ponto que enviou Epafrodito, o pastor deles, e assim para ajudar o apóstolo Paulo. O que estava acontecendo com o apóstolo Paulo? Ele estava preso, ele estava numa situação difícil de julgamento, ou até mesmo esperando a sentença lá em Roma. Ele estava numa situação aguardando, ele não sabia o que iria acontecer, até porque nós vemos aqui nas palavras, mas ainda assim ele tinha uma certa confiança de que Deus estava atuando, de que Deus estava realmente agindo na vida dele. Imagine só, ele estava preso. É claro que a prisão dele, e esta era a primeira prisão, ele estava numa casa, num certo conforto, tá? Tinha a guarda pretoriana ao lado dele, sempre fazia o rodízio de plantão. Então, era um momento assim diferenciado, mas estava preso, estava com dificuldade, e estava naquela expectativa, de repente, de receber a sentença de morte. A gente sabe muito bem que ele foi solto, e depois uma segunda vez ele foi preso, bem posteriormente, e assim ocorreu a morte dele. Nós observamos que o apóstolo Paulo aqui, ele estava realmente batalhando, estava realmente numa situação difícil, numa provação muito complicada mesmo. Mas o que ele fez? Ele ficou magoado, triste pelos cantos, chorando, que muitas vezes nós mesmos fazemos, né? E não temos condições de fazer isso, não temos condições de trabalhar para o Senhor, por causa da situação do Covid, ou uma situação particular da minha saúde, da minha família. O que será que muitas vezes ocorre na nossa vida, e vem essas tribulações? O que será que você coloca diante de Deus? Quais são até mesmo as justificativas para não servir ao Senhor, para não dedicar ao próprio Deus? Quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vemos então 3 evidências de transformação, de perda em ganho para o cristão. E vamos então trabalhar aqui. A primeira evidência, o primeiro sinal de transformação de perda em ganho para a causa de Cristo é o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho. Este é o primeiro fato aqui. Eles estavam realmente preocupados com o apóstolo Paulo. Eles amavam muito o apóstolo Paulo, gostavam muito do apóstolo Paulo. E Paulo, então, decidiu escrever essa carta, ajudando aqueles irmãos, mostrando, então, de que ele estava bem, que estava nessa expectativa. E era uma carta também que demonstrava uma imensa gratidão àqueles irmãos da igreja de Filipos, a tal ponto que o tom de alegria aqui é muito elevado.
O tom de gratidão aqui é bem evidenciado mesmo. Basta nós olharmos aqui, o termo alegria, regozijai-vos, aparece em torno de 13, 14 vezes. Sim, uma carta alegre, contente, em que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos lá no passado. Por quê? Porque era uma igreja firme, uma igreja dedicada, uma igreja que servia ao Senhor, uma igreja com limitações financeiras. De todas as igrejas, era a igreja que menos tinha recurso financeiro, mas era uma igreja operosa, era uma igreja firme, uma igreja que inclusive ajudava aquele irmão, o apóstolo Paulo, enviou uma ajuda por meio de Epafrodito para o apóstolo Paulo, e além disso lutava, se compadecia mesmo do apóstolo naqueles momentos. Interessante, o texto realmente nos mostra isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que coisas que acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu estou passando nessa situação, nessa dificuldade, nesta provação, mas tudo que está acontecendo tem contribuído para o crescimento, o progresso do Evangelho. Eu quero que vocês tenham essa convicção, essa certeza que eu estou passando por vocês através de Epafrodito. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana. Então ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu estou aqui em cadeias, aguardando a sentença, mas Deus me deu um privilégio imenso de que falar do Evangelho, falar da palavra de Deus. Eu estou preso nessa casa, porém eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho a oportunidade de anunciar o Evangelho. As pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que vêm me visitar, principalmente os guardas. Esses guardas, vocês sabem, né, a guarda pretoriana era a guarda principal do imperador. E eles estavam guardando ali aquele preso para uma sentença que o próprio imperador estava por dar. Então, sem dúvida nenhuma, nós observamos aqui que era algo importante aquele momento. Afinal de contas, ele estava preso por causa de Jesus. Afinal de contas, ele estava preso por causa do Evangelho. E, dessa forma, naquele momento, esperando a sentença, observamos, então, que ele teve a oportunidade de anunciar, falar do Evangelho, realmente, desse Evangelho precioso. Nós vemos, então, que o texto mostra que as pessoas que se achegavam a ele, esses guardas tinham a oportunidade então de ouvir o bendito Evangelho. Ouvir esse Evangelho maravilhoso mesmo. Nós vemos o verso número 14, a maioria dos irmãos estimulados pelo Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Nós temos que lembrar o seguinte: Paulo, ele estava em Roma, a capital do império, e ali também tinha uma igreja. Certamente essa igreja surgiu por causa ali do Pentecoste. Vocês lembram a narrativa do capítulo número 2, onde fala ali as pessoas que começaram a falar em línguas, as maravilhas de Deus ali, os próprios, eles ouviam nas próprias línguas maternas, as maravilhas do Senhor, as obras do Senhor, o Evangelho do próprio Deus. Interessante, ali na lista, quem é que estava? Romanos, judeus romanos. Certamente, eles ouviram o sermão do apóstolo Pedro, creram no Senhor Jesus Cristo, um grupo ali, a gente não sabe quanto, e voltaram para Roma. De lá nasceu uma igreja que teve inúmeras dificuldades, inúmeras lutas, situações difíceis mesmo, como nós vemos aqui, a epístola que Paulo mesmo escreveu aos romanos, encorajando a eles permanecerem firmes, apesar das dificuldades, apesar das perseguições que faziam naquele local mesmo. Nós vemos então que aqueles irmãos ficaram realmente estimulados a falar do Evangelho, a proclamar. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia.
Talvez alguns ali, membros da igreja, até mesmo crentes, vendo as pessoas visitarem o apóstolo Paulo, ficaram com uma certa inveja. Os líderes ficaram então com um certo coração dolorido. E vendo o apóstolo Paulo pregar, então eles começaram a pregar também. Ou até mesmo os judeus, né, que começaram então a dar a razão, falar o porquê o apóstolo Paulo estava lá, e dizer o seguinte, que ele estava lá por causa de Jesus, por causa do Messias, que de fato veio. Seja de uma forma ou de outra, perceba de que o Evangelho estava sendo anunciado. Esses por amor, sabendo que estão incumbindo de defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Que importa? O importante era a pregação do Evangelho. Tanto um como o outro estavam pregando de maneira correta, estavam explicando de maneira correta este Evangelho. O Evangelho de que o Messias chegou, o Messias prometido, ele veio e ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e agora está sentado à direita de Deus Pai, comandando todas as coisas mesmo, fazendo a igreja crescer, avançar em todos os cantos. Então, nós vemos que era esse Evangelho que estava sendo anunciado, chamando as pessoas a crerem, a se arrependerem, a viverem então somente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam realmente passando por esse momento de dificuldade, o apóstolo Paulo, bem como a igreja ali. Alguns estavam pregando com amor, com alegria, estimulado por causa do apóstolo, o irmão Paulo ali pregando. Outros talvez com inveja, como diz o próprio texto, mas o evangelho estava sendo anunciado. Isso cabe refletir para nós o seguinte: não importa o problema que ocorra na nossa vida, não importa a dificuldade que surja, nós temos que sempre proclamar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estando bem fisicamente, ou até mesmo num leito, na doença, ou com tempestades vindo sobre nós, dificuldades imensas, nós temos que aproveitar as oportunidades e anunciar esse Salvador, anunciar este Cristo bendito. Aproveite a oportunidade, aproveite então, até mesmo os problemas, as dificuldades, não fique acuado, mas anuncie. Lembre-se, também é importante, você deve fazer a obra do Senhor com entusiasmo. Mas é possível fazer a obra do Senhor com entusiasmo, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação? É possível. Nós vemos aqui, e quanto mais nós focarmos em Cristo Jesus, mais alegre o nosso coração estará, mais força de vontade nós teremos, e assim, sem dúvida nenhuma, o nome do Senhor será exaltado. Cada cristão deve pregar a Cristo, cada um de nós devemos pregar com paixão mesmo esse Salvador, este maravilhoso Deus que proveu salvação em Cristo Jesus. Não importa a dificuldade, não importa o problema, aproveite essa situação difícil para algo bom, para anunciar o Evangelho, para anunciar de fato Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade aqui, ou a primeira evidência de transformação de perda em ganho de Cristo, que é o progresso do Evangelho. Já a segunda evidência de transformação de perda em ganho para a causa de Cristo é Cristo glorificado, Jesus glorificado. O verso 19 em diante diz: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, ele fala a respeito aqui de que o Senhor mesmo estava trabalhando na vida dele, o Senhor estava trabalhando na vida da igreja, e ele estava com uma expectativa grande mesmo, de que poderia obter a libertação, de que sairia da casa e assim voltaria no ritmo normal que ele tinha. Segundo essa expectativa ardente e esperança, como nos fala aqui,
E ele mesmo fala a respeito dessa glorificação, essa exaltação do próprio Deus. Esse Senhor que realmente está acima de tudo. Esse Senhor que está acima de todas as coisas mesmo. Interessante que aquele era o local, né, de César, o imperador. E o imperador era exaltado. O objetivo de Paulo, nesse caso, era exaltar ao Senhor no meio dos problemas, no meio das dificuldades. Para ele entendia muito bem de que o Senhor sempre, de fato, seria enaltecido, como nós podemos observar. O verso número 21, ele diz: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era possível ele morrer. Era possível receber a sentença de morte. Poderia ocorrer isso, apesar de uma expectativa muito boa, apesar de um entusiasmo muito grande mesmo de receber a libertação. Mas era possível, de fato, ele ser morto, condenado à pena de morte mesmo. E por isso ele diz: para mim, o viver é Cristo. Se eu vivo para o Senhor Jesus. Se eu vivo, em todos os meus atos, é para alegrar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Se eu morrer, de fato, é lucro para mim. Por quê? Porque eu estarei com Cristo, e lá eu estarei glorificando o nome do Senhor. E aí ele mesmo coloca essa pergunta aqui, ou essa colocação, ele faz: entretanto, se para mim o viver na carne traz fruto para o trabalho, já não sei o que hei de escolher. Não é que ele tinha a oportunidade de escolher: eu quero morrer, ou eu quero viver. Eu quero morrer e estar com Cristo Jesus, ou eu quero viver continuando servindo a vocês. Mas se ele tivesse essa oportunidade, ele poderia realmente ver o quão maravilhoso é o próprio Deus, e assim Deus dando o objetivo principal de glorificar o nome dele. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o que venha a acontecer, né, com a vida dele mesmo. E assim, o verso número 23 e 24 fala: ora, de um lado estou constrangido, tendo o objetivo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele sabia, como apóstolo, de que estar com Cristo é bem melhor. Essa é uma expressão, em um dia a palavra do Senhor nos mostra, de que quando a pessoa morre, vocês sabem muito bem, o seu corpo vai ao pó, mas a alma do cristão, a parte espiritual do cristão, ele vai diante de Deus. E ali, sem dúvida nenhuma, ele estará glorificando, exaltando. Não terá mais pecado, não terá mais problema, não terá mais dificuldade. Só estará aguardando a ressurreição ou a segunda vinda do Senhor Jesus, né, para esse grande momento que realmente está para acontecer. Mas, como ele diz, incomparavelmente melhor o estar com Cristo. E assim, ele mostra, né, o verso número 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele amava tanto aqueles irmãos, e ele demonstrou essa verdade: olha, eu amo tanto vocês, que se Deus me conceder essa oportunidade, eu quero ficar aqui para poder servir, eu quero aqui ficar para poder ajudá-los. Afinal de contas, vocês são operosos, vocês dedicam realmente na obra do Senhor, eu vejo isso, e eu sei que vocês passam por dificuldades. Como servo do Senhor, eu estou aqui para ajudar. Como servo do Senhor, eu estou aqui para estender a mão, seja qual for a vontade de Deus. Deus realmente é quem sabe, o nome dele é que deve ser glorificado. E eu estou convencido disto, e certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Gozo na fé. Olha, ele tinha essa convicção. Estava ali uma certeza de que, certamente, diante das audiências com o imperador, diante daquilo que ele falou, diante talvez de alguma conversa que os próprios guardas ouviram ali, passaram para ele, então ele estava com alguma esperança nesse sentido, pelo fato de ele estar ouvindo, mas principalmente porque ele confiava na mão do Senhor, principalmente porque ele confiava no cuidado do próprio Deus. E o verso número 26 diz: a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus
pela minha presença de novo convosco. Sim, o objetivo é a glória do Senhor Jesus. O objetivo é a glória deste Salvador. Eu estou aqui, sem dúvida, passando por todas essas dificuldades, passando por todos esses problemas, mas eu quero glorificar, exaltar o Senhor, servindo vocês diretamente, ou se não, estando com o Senhor. Deus me salvou, Deus me elegeu, e o Senhor, de maneira muito especial, fez com que o Filho, Jesus, morresse lá na cruz, uma única vez, perdoando todos os meus pecados. E na minha história, na minha vida, dentro do plano soberano de Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração, para que assim fosse salvo. Eu que era blasfemo, diz o apóstolo Paulo, eu que era contra, que perseguia a igreja do Senhor, agora eu estou aqui, e posso, sem dúvida, continuar glorificando o nome do Senhor, com vocês, ou se não lá com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, isso muda a perspectiva nossa de vida, enquanto nós estamos aqui nas dificuldades, nos problemas. Você vivendo ou morrendo, tudo é para a glória do Senhor. E você, pelo fato de ser resgatado pelo próprio Deus, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, uma evidência muito forte aqui, em que transformar a perda, as dificuldades em lucro, em algum ganho, é sem dúvida nenhuma, quando você glorifica, exalta o nome do Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer possibilidade de situação, glorifique o nome do Senhor. E assim nós vamos para a última evidência. A terceira evidência de transformação, de perda em ganho para a causa de Cristo, é a firmeza na luta em unidade. É o que diz então o verso número 27 ao verso de número 30. Esse texto aqui, essa parte, está recheada de comunhão, de unidade mesmo, de firmeza nesse aspecto. Ele mesmo fala: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Então, todos os atos, em tudo aquilo que você for fazer, dignifique o Evangelho, dignifique Cristo Jesus. Porque você foi salvo, você foi transformado. Então agora, em obediência, caracterizado com amor ao Senhor Jesus, glorifique a esse Deus, dignifique realmente o Evangelho que salva, que realmente é poderoso. E ele continua: para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante vós outros, que estáis o quê? Firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pela fé evangélica. É isso que o apóstolo Paulo estava então orientando. O meu desejo é vê-los firmes em Cristo Jesus, unidos em Cristo Jesus, como nós cantamos aqui também, que retrata essa igreja, a caminhada da igreja. Continue firme no Senhor Jesus Cristo, em unidade, em comunhão um com o outro. Paulo, ele mostra essa importância de nós continuarmos firmes dentro de um propósito, que é o Evangelho. Fé evangélica significa o conjunto de verdades que de fato apontam para Cristo, mostram uma salvação. Essas verdades, essas doutrinas, ou seja, o Evangelho que deve ser crido, o Evangelho que deve ser recebido, o Evangelho que deve ser confiado de todo o coração. Esse Evangelho maravilhoso. Vocês continuem firmes, lutando diante das ameaças, diante de falsos mestres. Continuem firmes, unidos mesmo. Este Evangelho, de fato, ele é maravilhoso. A gente sabe muito bem que o Evangelho é a boa nova de salvação. As agradáveis notícias de que é o poder de Deus para resgatar, para salvar o perdido. E assim nós vemos alguns elementos como o seu poder. Lá em Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Poder de Deus. O pensamento de poder naquela época, sabe qual era?
o poder romano que dominava tudo. O Evangelho é muito mais poderoso do que Roma. O autor, a Bíblia nos fala lá em 1 Tessalonicenses 2,9, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. A sua ênfase, a soberana e graça bendita do Senhor. A Bíblia nos fala em Atos 20, verso 24, o Evangelho da graça de Deus. Não merecemos, mas o Senhor nos deu esta salvação. Mensagem, lá em 1 Coríntios 15, verso 1 em diante, fala: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. E ainda em Gálatas, capítulo 2, 20, Cristo vive em mim, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Essa é a mensagem verdadeira, conteúdo bendito. A implicação, crer no Evangelho, olhar para esse Evangelho, se arrepender, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque visto que a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé. Este é o Evangelho bendito, este é o Evangelho maravilhoso, que nós devemos continuar pregando, anunciando. Essa igreja tem que continuar pregando o Evangelho. Essa igreja, com todo entusiasmo, não importa as dificuldades, não importa as situações externas que vêm, ou pessoais também, pessoal na vida de cada um aqui, não importa. Nós devemos continuar pregando o Evangelho. Essa igreja, todos nós, devemos, sem dúvida, pregar esse bendito Evangelho. Ele fala que eles estavam firmes, sim, crentes no Senhor Jesus Cristo, diante dos adversários, diante dos problemas, eles estavam firmes e unidos. Assim, nós, diante desses problemas que ocorrem na nossa vida, devemos então olhar para o Evangelho, glorificar o Senhor Jesus Cristo e sempre bendizê-lo mesmo, bendizer a Cristo. Que nada estáis intimidados pelos adversários, seja qual for o problema. Se for um falso profeta, se vier alguém então procurando atrapalhar a sua fé, aquilo que você crê, ou até mesmo tentando disseminar alguma coisa errada, ou qualquer outro tipo de problema, qualquer adversário, esteja firme diante de Deus. E olha, a Bíblia nos fala o seguinte: se una cada vez mais com os irmãos. Por quê? Nós somos uma igreja. Nós estamos unidos e precisamos um dos outros. E se você está sendo atacado, se você está tendo problema, una com seus irmãos. Peça oração. Ajude aquele que carece de oração, de aconselhamento, exortação, ânimo. Nós temos que ficar firmes diante das dificuldades, diante dos problemas, não desanimar, mas aproveitar essas dificuldades em algo que venha a ganhar e a glorificar o nome do Senhor mesmo. Ele mesmo diz que esse Evangelho realmente é bendito. Para as pessoas é perdição, mas para nós é lucro, é Cristo, e vale a pena até padecer por Jesus, até padecer pelo próprio Cristo Jesus. Portanto, como nos mostra aqui o próprio texto, nós vemos 3 evidências de transformação de perda em ganho na causa de Cristo, que são, primeiro, o progresso do Evangelho, que é Cristo glorificado e firmeza na luta em unidade. 70 anos. É um momento de reflexão, é um momento para vocês pensarem, colocarem a vida de vocês diante de Deus como igreja, pastor, presbíteros, diáconos, demais liderança, todos os irmãos, juntos, unidos, não importa o que venha acontecer daqui para frente. Aproveite então a luta, as dificuldades, e enalteça ainda mais a Cristo Jesus, com esse Evangelho bendito, esse Evangelho maravilhoso que transforma, esse Evangelho que sem dúvida opera em corações, para que muitas outras pessoas também tenham a oportunidade de se render a esse Jesus. Vamos aproveitar então as dificuldades, em vez de ficar acuado, em vez de ficar triste, ou sem fazer nada, ou até mesmo chateado com Deus.
Não faça isso. Peça perdão ao Senhor. É difícil, mas peça perdão a Deus. E comece a aproveitar, anunciando esse evangelho transformador, esse evangelho que opera nos corações das pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus ajude a sua vida. Que o Senhor abençoe essa igreja e que cresçamos cada vez mais no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nesse término, ó Pai amado, de mensagem, pedimos que o Senhor continue a trabalhar com os nossos corações, ó Pai amado, trabalhando em nossas vidas com o Teu Santo Espírito, fazendo-nos que venhamos a continuar, Senhor nosso Deus, a trabalhar para Ti, e diante das adversidades, dos obstáculos, dos problemas, seja quais forem, todos nós estejamos unidos, ó Pai, essa igreja esteja unida, neste bendito Evangelho Salvador, glorificando o nome do Senhor, para o bem do Evangelho, para o bem de Cristo, para o bem deste Salvador. Ó Pai, que o nome dele seja sempre glorificado em qualquer circunstância, Senhor. Pedimos a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um.